Alô? Tá gravando? Alô? Está gravando? Muito bem. Hoje eu vou me referir a Teresina, Piauí. Quando me perguntaram se seria possível ela se tornar uma cidade sustentável, a resposta é sim, depende de todos. Porque a cidade sustentável e planejamento urbano. Vamos lá, pessoal. As cidades brasileiras cresceram com a dinâmica da desruralização provocada pelo crescimento econômico e a oferta de oportunidade de trabalho. Isso transformando o campo em um espaço urbano e a vida do homem rural simplesmente uma ilusão, que não tem emprego para todo mundo. O exemplo disso, que não é só aqui em Teresina, mas em todas as cidades do Brasil, Rio, São Paulo, Minas Gerais, Porto Alegre, e temos como exemplo disso, se pode referenciar os bairros de Umbará e Campo Comprido nas cidades de Curitiba. E o mais conhecido de todos, que está sempre na mídia, é mais conhecida a região, que é a região rural da zona da Leopoldina, no Rio de Janeiro. Mais conhecido, o Morro do Alemão. E esse eu conheço em partes. Esse conheço muito bem. São situações que se urbanizou e se favelizou com tanta rapidez e desorganização, e com isso a desordem devido à ausência do Estado e do poder público, deixando aquela população em estado de miséria e abandono. Isso é um fato e ninguém pode negar. Mas o desafio para os urbanistas e gestores públicos é conciliar desenvolvimento sustentável das cidades às dinâmicas do crescimento e adequá-las à realidade, criando os programas de transição, de repensar as áreas urbanas. Há muito exemplo de cidades planejadas, espaços urbanos recuperados e outros repensados. Mas a alerta para a dificuldade não está apenas no campo da engenharia e arquitetura. Ela está enraizada mais no âmbito social e principalmente político. Pois as cidades sustentáveis devem ter uma identidade que represente seu povo. Mas o problema das cidades também, como dissemos, o problema das cidades sustentáveis não é apenas a falta de planejamento, é falta de competência, seriedade e vontade política de lidar com a coisa pública como bem de todos. Já que muitas das cidades têm seu plano, como diz, muitas das cidades brasileiras, porque tem seu plano diretor. Quando nós falamos muitas das cidades brasileiras, é porque as cidades com plano diretor são menos de 30%. Mais de ser porque a lei diz que a cidade com mais de 20 mil habitantes precisa ter um plano diretor. Foi uma falha na lei que deveria ter um plano diretor toda a cidade. O resultado é que temos mais de 68,3% das cidades sem plano diretor, porque tem menos de 20 mil habitantes. Mas o problema, como eu disse, o problema é o fato de o planejamento atender aos interesses de poucos.
a elite política, a expansão imobiliária direcionada é um fato que traduz a cidade espraiada, ela vem essa expansão imobiliária, ela direciona as cidades espraiadas sem o mínimo de atenção ao saneamento básico para que as pessoas vivam com dignidade. Agora vamos ver, veja só. Com a desruralização das cidades, com a desruralização, as cidades cresceram e com ela surgiram as periferias, marcando o início de uma segregação social nessas áreas em transformação que não contavam com serviço básico de infraestrutura urbana mínima para se viver com qualidade de vida. E o resultado disso todos já sabem: a favelização e o morro, comandado por bandidos, traficantes, maconheiros e, pelo pior de todos os males, as milícias coagindo, matando, expulsando os moradores, impondo o terror. E essa é uma questão muito complicada que só se resolve com o Estado se fazer presente com infraestrutura, saneamento, educação, saúde e oportunidade de trabalho. Caso contrário, não existe um milagre. Em muitas cidades brasileiras, por quê? Quando não existe um milagre se não seja com trabalho firme, de base nessas comunidades. Em muitas cidades brasileiras, a periferia, o morro e a favela vivem uma guerra civil sem trincheiras, sem aliados, em que se mata de ambos os lados, sem saber sequer com quem está guerreando, e muito menos o porquê dessa guerra. Mas o que se sabe é que é devido à omissão do poder público. Com essa omissão do poder público, nesse contexto, com essa omissão do poder público, fica difícil. E nesse contexto, a sustentabilidade urbana é muito complexa. Nem numa estrutura caótica, mas assim mesmo, a arquitetura moderna e a engenharia pode tornar a cidade bela. Quando falamos em planejamento e sustentabilidade urbana de uma cidade, o que nós temos que fazer? É trabalhar os aspectos paisagísticos que leve o sentimento de pertencimento à cidade que tem que ser boa para morar. Não se chega a uma cidade sustentável, uma urbanização completa, se não trabalharmos seus aspectos gerais, paisagistas, incluindo todo o setor, o poder público, sociedade civil, todo mundo junto. Ninguém faz nada só. Então, é um alerta. Esta é um alerta que não adianta o governo fazer alguma coisa se a sociedade, a população não contribui e acompanha nesse mesmo sentido. E aqui fica o que eu tinha que dizer para o que me perguntaram sobre Teresina, se era possível fazer uma cidade sustentável como Teresina, com tantos problemas de infraestrutura,
e mobilidade urbana, deslocamento. É possível fazer. Não é fácil, porque nada é fácil, mas se todos se conscientizarem, nós vamos ter uma cidade melhor ainda para se morar. É este meu muito obrigado.